Fala pessoal, tudo bem? E aí? Quero saber se você curte literatura e cinema. Ou um, ou outro, ou os dois de montão. Este é o tema desse bate-papo, dessa conversa que temos hoje. Literatura e cinema. Quais as relações entre essas duas artes? Se você gosta, então fique conosco para explorar essa sexta e essa sétima arte, beleza? Sou o professor Josi, trabalho com literatura brasileira pela equipe Dascalos. Vamos lá. Meus queridos, como o assunto é muito grande, você pode comprovar, vai lá, digita em qualquer busca literatura e cinema para você ver o mundo, os milhões de assuntos para você explorar. É um assunto de interesse, sim, muito. Mas eu vou limitar então para a nossa discussão, voltada aí para a estrutura textual, voltada aí pela construção da narrativa e do roteiro, explorar um pouco as consonâncias, né? Onde essas duas artes tangenciam e principalmente onde elas são diferentes, beleza? Para começar, eu queria expor aqui um assunto interessante. Estudar literatura e cinema é um ponto para explorar o que chamamos de intertextualidade. Primeiro ponto, então, a primeira perspectiva da nossa discussão é intertextualidade, ok? Você sabe o que é isso? Bom, intertextualidade consiste na relação entre os textos. Vamos deixar claro isso. Todas as vezes que eu leio alguma coisa, gente, pode ser que eu lembre de outra coisa. Um texto gera outro, né? Nós falamos daquilo que em algum momento da vida foi lido ou foi visto, né? Nossas ideias não surgem do nada. Então as relações intertextuais acontecem entre os textos. E quando eu digo texto, fiquem atentos. Eu estou falando o texto que pode estar impresso numa escultura, numa pintura, né? Num filme ou numa obra literária, né? Numa música. As relações entre elas acontecem. E é sobre isso. Falar de literatura e cinema é um ponto forte para relembrarmos que todos nós somos intertextuais. E a literatura faz isso com o cinema direto. Até porque, na época em que estamos, nós vivemos uma quebra de barreiras, uma quebra de fronteiras entre as diversas artes. Quando eu falo diversas artes, eu estou falando daquelas belas artes, né? Pintura, escultura, arquitetura, música, poesia, né? Depois dança, cinema, história em quadrinhos, tudo. Numa tentativa de organizar essas artes, nós sabemos que há um documento por volta de 1923, né, de um crítico italiano, que intitulou o cinema como a sétima arte. Dentro dessa categoria, então, estou falando da sexta arte, que é a literatura, e da sétima arte, que é o cinema. Por isso tem o nome de sétima arte. Na verdade, é uma forma de classificá-las, né? Uma forma de colocá-las aí no ambiente acadêmico, ok? Bom, primeiro ponto então, a intertextualidade. Isso é um ponto muito forte que pode te ajudar aí a absorver melhor tanto as obras literárias quanto os filmes, ok? Com esse conceito em mente, vai muito te ajudar na compreensão do enredo e na compreensão do roteiro. Outro detalhe que eu quero deixar claro é que o cinema, meu querido, o cinema é uma arte moderna, o cinema é uma arte extremamente moderna. Tá? Ele nasce aí no final do século XIX, momento em que a literatura já estava consolidada. Né? A literatura já era uma forma de expressão por meio da palavra, da verbalidade, consolidada no meio social, no meio acadêmico. E o cinema vem aliado a um boom de modernidade, um boom de aspecto técnico e tecnológico. Né? Tanto que ele surge aí no final do século XIX, né? Numa corrida aí por produções cinematográficas da Academia Soviética e da Academia Americana, e aí começam a desenvolver-se. Né? E um fato, o segundo fato que eu quero manter a nossa perspectiva de hoje, é que no começo do século XX, um movimento artístico europeu acabou impulsionando, né, voltando suas atenções para o cinema como fonte de comércio, que foi o futurismo. Meus queridos, o futurismo ele integra as chamadas vanguardas europeias, ok? Vanguardas europeias.
O cubismo, o futurismo, o surrealismo, o dadaísmo, expressionismo, todas elas aconteceram ali no começo do século XX. E o movimento de vanguarda, de modo geral, teve a missão de trazer, ou seja, teve como maior objetivo trazer a arte para próximo da cotidianidade. Ou seja, os fatos contemporâneos, o momento em que vivo, tá? A realidade. A vanguarda tende a trazer a arte para a realidade. E é claro, nós sabemos, no Brasil isso foi muito bem incorporado pelos futuristas, né? Pelos modernistas brasileiros de primeira fase. Então vai por mim, o futurismo é a arte de vanguarda mais antenada com a arte moderna e, consequentemente, mais antenada com a velocidade de narrativa cinematográfica. Nós sabemos que o cinema tem a ver com essa velocidade, essa sequência de eventos que contam uma história. Ok? Terceiro ponto: cinema, literatura, literatura e cinema. O que uma aprendeu com a outra? Vejamos. Nós sabemos que o cinema ele adotou como princípio básico da sua estrutura artística a literatura. A literatura ensinou para o cinema, meus queridos, como narrar, como contar uma história. E além disso, no começo, visto que o cinema nasceu para o mercado, né, para gerar subsídios, né, é uma arte contemporânea, é uma arte da modernidade, como eu disse, o cinema viu na literatura uma garantia de sucesso. Daí que muitos romances, né, foram interpretados, né, em filmes, ok? Foram repassados, foram reescritos, roteirizados para serem exibidos nas telonas, ok? E o que a literatura ganhou com o cinema? Primeira coisa, a literatura viu com o cinema que a rapidez narrativa, a fluidez do discurso poderia ser mais eficiente. Então, tanto que hoje nós temos obras literárias que contêm uma narrativa mais fragmentada, né? Eu não tenho mais aquela preocupação narrativa de ter um início, um meio, um fim e uma sequência linear. Não, não é assim que funciona o pensamento, por exemplo, do cinema. Afinal, o cinema conta uma história que está acontecendo naquele momento. A literatura geralmente conta uma história passada. O que acontece, meus queridos, é que a literatura passou a ser mais metonímica, os fatos mais curtos, né? Uma descrição mais próxima do ambiente. Isso quer dizer, então, que a literatura que se usa que usa da verbalidade, ok? Que usa da palavra, é oposta ao cinema que usa da iconicidade, da imagem. O cinema consegue abranger uma infinidade de sentidos para o espectador, coisa que a literatura ela é mais restrita, ok? Utiliza um número menor de capacitação sensorial, ok? Beleza, este é o ponto. Outro ponto que nós vamos caminhar aqui para o encerramento dessa nossa provocação aí literária. Vejamos, professor, posso ver o filme antes de ler o livro do qual o filme foi baseado? Meu querido, olha só, vamos deixar claro. Como eu disse, estamos numa época de quebra de paradigmas, quebra de fronteiras. Portanto, respondo, olha, depende muito da sua capacidade de compreensão narrativa e de absorção dos fatos, dos roteiros, dos eventos cinematográficos. Até porque não existe nenhum problema em você ler o livro ou ver o filme antes, tá? Não, eu não vejo nenhum problema nisso. O fato é, muitas obras, muitas narrativas, inclusive, tornaram-se conhecidas na literatura só depois que foram exibidas na telona, ok? Nós temos exemplos aí de narrativas que não fizeram tanto, não tiveram tanto impacto acadêmico e muito menos de vendas literárias, mas a hora que foram para a telona passaram a ser conhecidas para o grande público. E o contrário também, nós já tivemos roteiros que, embora tenham iniciado o seu processo de construção para o cinema, no meio do caminho acabaram transformando-se em livros, né? Então,
As duas estéticas caminham juntos atualmente. O que precisa ficar claro é que a literatura me dá a figura do escritor, o cinema eu tenho a figura do roteirista, ok? Essas são atividades diferentes. A literatura e o cinema são artes autônomas, entendeu? Jamais pense, meu querido, que ao ler um livro, as absorções, as impressões, os significados criados em sua mente serão os mesmos representados numa telona. Isso é impossível, tá? Impossível. Portanto, vamos encarar o filme como sendo sempre uma outra obra, tá? Uma obra independente. Ela tem todo o mérito, ela pode mudar o ponto de vista do discurso, ela pode mudar o foco da narrativa, né? Vejamos, eu posso ler, por exemplo, obras clássicas da literatura brasileira e ter a certeza que ali a história é contada por um determinado narrador em primeira pessoa. Quando eu posso assisti-la nas grandes telonas e lá eles mudarem o foco, ok? Ou seja, quem conta a história pode ser outro personagem, pode ter outras perspectivas. Isso quer dizer que o cinema expande os significados da obra. Portanto, uma tem a ver com a outra. A literatura e o cinema, elas são complementares. Meu querido, só para fechar, vamos deixar claro que o cinema atingiu um patamar tão considerável do ponto de vista artístico quanto também comercial, que nós temos hoje na premiação do Oscar o quê? Nós temos uma categoria específica para melhor roteiro original, ok? E melhor roteiro adaptado. Tanto que nós temos aí obras sendo premiadas que são oriundas de textos literários. Às vezes um conto vira um filme, às vezes um romance vira um filme, ok? Claro, dentro das devidas adaptações e mantendo isso aí, são artes, mantendo sempre o conceito, são artes distintas, tá? Beleza? Espero que gostem. E o conselho que eu dou é, ao assistir um filme, procurem, ao assistir um filme ou ao ler um livro, procurem dar tempo para a compreensão, né? O interessante é discutir com os colegas, discutir, sei lá, em algumas salas de discussão própria aí. O que vale é falar sobre aquilo que você leu ou que você viu, estabelecer conexões. Beleza? É isso daí. Espero que tenham gostado. Literatura e cinema são encantos para a vida, ok? Fraterno abraço. Até mais. Valeu!